Bom, olá a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos participando desse nosso estudo, essa sessão de estudos do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns de Allan Kardec também é o livro que ele subintitulou de Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Vai ser importante relembrar isso, porque o capítulo que nós vamos entrar agora, a gente vai estar diferenciando o que é espontâneo e do que é dirigido, solicitado, evocado, né? Então, hoje, dia 28 de abril... Opa, não, desculpa. Deixa eu... Alguma coisa aqui saiu errada. Agora sim, dia 7 de abril, tá? Então, nós estamos tratando das manifestações espíritas, e agora entramos no capítulo 5, que trata das manifestações físicas espontâneas. E nós vamos estudar esses itens de 82 a 86. Um pouquinho corrido, talvez, porque é bastante, né, o conteúdo, mas a gente acho que vai dar conta. E caso não dê certo, a gente deixa um pouquinho para os próximos capítulos, ou para a próxima semana, tá bom? Então, quando a gente fala aqui, ele fala assim, os fenômenos de que acabamos de falar são provocados, ou seja, daqui para trás, do item 81 para trás, ele estava falando de fenômenos provocados. Então, vocês se lembram que a gente falava assim, olha, naquele grupo que estava tendo uma festa e era uma brincadeira de salão e era alguma coisa assim de entretenimento, as pessoas falavam, vamos agora então brincar com as mesas girantes, as mesas falantes, ou as mesas moventes, né? E aí ficava em volta da mesa, tudo. Então era provocado. Então, naquele momento, era isso. Nós entramos no capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, aquelas que acontecem sem que ninguém provoque. De repente, começa a acontecer coisa que não é normal, que não tem a interferência de fenômenos físicos ou naturais, fenômenos físicos assim, sendo naturais, tá? Não mediúnicos, mas fenômenos naturais ou a partir de encarnados, alguém que faz qualquer coisa lá. Então, aí ele classificou como manifestações físicas espontâneas. E nós vamos ouvir agora sobre ruídos, barulhos e perturbações, lançamentos de objetos, fenômenos de transporte. Então, isso tudo de forma espontânea. Então, daqui para trás era provocado, daqui para frente, nesse capítulo, nós vamos estar falando sobre fenômenos espontâneos. Então, porém, às vezes acontece que se produzam espontaneamente, ou seja, sem a intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade. Tem gente que não quer escutar aquilo, não quer estar vivendo uma casa, entre aspas, mal assombrada, né? Pois que frequentemente se tornam muito importunos. Além disso, para excluir a suposição de que se possam ser efeito de imaginação sobrecitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso e quando exatamente menos esperavam por semelhante coisa. Então, que isso não seja, né? A gente tem que tirar a suposição de que é efeito de imaginação das pessoas. Ah, não, eu estou agora aprendendo sobre espiritismo, então qualquer barulho é de espírito, é espírito que está fazendo isso aí. Então a gente sempre tem essa tendência, né? É o obsessor, é o espírito, né? São as trevas, né? Ou então, aconteceu uma coisa muito boa, foi o meu espírito protetor que fez. Não, temos que realmente ser racionais, né? Então as coisas não acontecem assim, nós temos que avaliar bem. Isso pode acontecer com gente que já escutou falar em espiritismo, já tem ideias espíritas, assim como aqueles que nunca ouviram falar e nunca esperaram por isso, né? Nós temos uma integrante do grupo que ela começou agora a participar de um grupo, começou a participar de um trabalho mediúnico,
assim, bem de desenvolvimento, ela falou, eu nunca imaginei que esse tipo de coisa acontecesse. Nunca, né? Ou seja, apesar de ela estar estudando tudo, ela não imaginava que podia estar acontecendo do espírito se comunicar com a gente. Então, tem gente que não tem o conhecimento ainda. Então, pode acontecer esses fenômenos espontâneos entre os que conhecem, entre os que não conhecem, enfim, né? E eu vou dar 2 exemplos aqui, que não está no livro dos médiuns, mas só para a gente se localizar, né? Um exemplo, o primeiro deles, foi no ano pelo ano de 1848, aqui nos Estados Unidos, né? No estado de Nova York, num lugar chamado Hydesville, uma cidadezinha lá, tá, começou a acontecer fenômenos de ruídos, pancadas e tudo. Então, num primeiro momento, o pai da família, né, o Sr. Fox lá, ele estava deitado, começava aqueles ruídos, ele falou, pronto, deixei a janela aberta. Ia lá e a janela estava fechada, né? Não, continuava o ruído, bom, deve ser outra coisa. Ia lá no outro lugar e nada. Então, isso, né, como ele fala assim, a circunstância de que se produz entre pessoas que nunca ouviram falar disso, né? E quando exatamente menos esperavam por semelhante coisa. Depois eles ficaram sabendo de onde que era isso aí. Ao longo do estudo a gente vai poder até falar a respeito. O segundo exemplo é um que logo em seguida, nesse mesmo capítulo 5, mais para frente, lá pela questão, o item 93, vai ter, quem quiser pode invadir, tá? Pode seguir adiante para para matar a curiosidade, depois a gente volta a falar, que é do espírito perturbador da rua de Noyer. Esse espírito conta, ele é evocado para contar como é que ele estava fazendo as manifestações físicas espontâneas. Então, olha que coisa, né? Então, ao mesmo tempo, tem uma evocação, chamam ele lá para ele contar. E ele conta. Da onde que ele tirava o material, tudo, né? Através de quem. Então, quem quiser pode, sem problema nenhum, invadir no nosso estudo, tá bom? E esses fenômenos, tais fenômenos aqui poderiam dar o nome de espiritismo prático natural. Ele nominou isso aí, né? Natural. Então, espiritismo prático, ou seja, um fenômeno espiritual, né, dos espíritos, de forma natural. São muito importantes por não permitirem a suspeita de conivência. Então, a gente até colocou aqui, só para lembrar o que é conivência, né? Claro que é um termo bastante comum, mas vamos lá, né? Que a conivência é uma cooperação ou cumplicidade de delito ou mistificação. Então, é aquele, sabe, poder fazer alguma coisa, um delito junto. Então, poder fazer de conta que está acontecendo um fenômeno, quando não está acontecendo. Então, quando ocorre um fenômeno espontâneo, ele está muito mais do lado de não suspeitar que é algo que, por exemplo, vamos nos juntar aqui porque vai ocorrer um fenômeno mediúnico. E tem alguém que é capaz de fazer alguma mágica lá e as pessoas todas são levadas ao engano de que aquilo é um fenômeno espírita. Quando é espontâneo, é mais difícil, ou seja, não permite a suspeita dessa conivência, né, dessa cumplicidade. Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os casos desse gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Tá, vamos saber, vamos conhecer, vamos saber, vamos estudar, vamos comentar, né? Mas, sobretudo, que verifiquem cuidadosamente a sua realidade. Vamos, mais uma vez, usar aquele que Kardec falava. Pessoal, passa tudo pelo crivo da razão. Aliás, no meio de tantas fake news que a gente escuta, tudo aí que a gente vê, eu tenho a impressão que o descobridor do antídoto para o fake foi Kardec, viu? Porque o tempo todo ele falava, passa tudo pelo crivo da razão. Não aceita 10 verdades se dentre elas tiver
uma inverdade, uma mentira, uma mistificação. Então, joga tudo fora. É melhor se livrar daquilo do que aceitar uma inverdade. Porque cedo ou tarde cai por terra, né? Então, é melhor que caia já. Então, mediante detalhado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Então, esse é o alerta de Kardec, né? Chega o conhecimento, avalia, tal, estuda, mas veja com muito cuidado, para que você não caia na ilusão, seja um joguete de ilusão, caia numa mistificação. O item 83, ele fala: agora eu queria que vocês se transportassem para o século XIX, tá? Porque hoje os fenômenos de ruídos e tudo é muito mais raro, acontece bem menos, tá? Então, de todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Naquele momento, nos anos de 1850, 50 e pouco, né? 55, era muito comum. Isso era brincadeira de salão, isso era brincadeira de quem, assim, o que dá tempo de fazer? Nada, vamos agora, então vamos brincar com os espíritos aí, que nem sabiam que era espírito. Então, naquele momento, tinha muita incidência disso, era muito frequente. Nesse caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porque uma infinidade de causas naturais pode produzi-lo. Então, é assim, vê lá, está acontecendo ruído? Analisa, porque o vento, ele sopra, ele sibila ou agita um objeto. Então, pode ser um fenômeno natural. Um copo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba. Um corpo está em cima de um lugar, por algum motivo ele destravou ali, está inclinado, ele desce, é algo natural, né? Um efeito acústico, tem um ruído, né? Um animal escondido passou, derrubou alguma coisa, não se viu o animal, movimentou, peraí, vamos ver se tem algum bicho aí, né? Um inseto, etc. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Até gente que realmente não tem o que fazer e apronta com alguém. Então, vamos ver se isso não tem algo que seja aqui, próximo, e que seja alguma coisa que toque os nossos 5 sentidos, sem que seja nada sobrenatural, entre aspas, que não seja feito por espíritos. O que é natural aqui nós estamos vendo, estão dentro dessas 3 dimensões nossas. Passou disso, aí sim a gente vai, de acordo com a análise e tudo, vai poder dar crédito para isso. Mas enquanto não for uma janela que não fechou direito e está batendo, aqui vira e mexe a porta da garagem com o vento, dá uns ruídos assim, né? Até sempre penso nisso, falo, não é espírito, né? Assim, é natural e até meio brincalhão, né? Assim, está tão no nosso dia a dia que eu me lembro disso. Então, não é espírito, né? Não vamos culpar tudo os espíritos, dar crédito tudo para os espíritos. Né? Aliás, os ruídos espíritas, que são os espíritos, né, apresentam um caráter especial. O que é isso? Revelando a intensidade e timbre muito variado que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem que sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. Então, isso que ele está falando de estalido de madeira, o fogo queimando a madeira e fica aquele crepitar, o tic-tac do relógio, são assim, cadenciados. Eles têm sempre um tom, assim, como que monótono, né? Então, dá para a gente saber. Agora, os outros, aqueles que vêm por parte dos espíritos, são pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar
e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. Nossa, dá até medo, né? Imagina a gente numa sala e começa ruído aquilo e tal, e não é nenhum efeito da tecnologia, né? É algo assim que está pronto, a gente já ou desmaia, ou corre, ou sei lá, né? Ou morre, né? Mas o bom é que a gente sabendo disso, e mais para frente a gente vai perceber até mesmo os motivos, né? Ele vai entrar um pouquinho nisso aí, e a gente dá até um exemplo aqui, né? Então, de todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem o observa. Ah, está acontecendo um ruído ali, estamos numa sala e tal. Aí começa a falar, tá, então me prova que alguém que está manipulando isso. Eu vou apontar com o dedo, você vai me bater em tal lugar que está batendo. Ou então, estou pensando em tal lugar. Aí o ruído vem de lá. É isso que ele fala, a obediência. Se as pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem pelo seu número, tá, eu penso assim, me dá 5 pancadas, aí vem as 5 pancadas, está atendendo esse número, né? Ou pela intensidade, agora mais alto, agora mais baixo, né? Ao pensamento, né? Quando está sendo conduzido pelo pensamento, não se pode deixar de reconhecer neles uma causa inteligência. Agora, lembremos que, todavia, a falta da obediência nem sempre constitui prova em contrário. Então, não está atendendo exatamente ali, do jeito que queria, mas está, nós, avaliando, percebemos que vem de uma causa inteligente, então aí podemos levar para esse lado. Quando aconteceu em Hydesville os fenômenos das pancadas e tudo, quando já começaram, logo no comecinho, quando começaram a conversar com a causa dessas pancadas, essa causa inteligente, a mãe das meninas, Fox, né, a esposa do Sr. Fox, trouxe uma vizinha. E a vizinha começou a fazer pergunta para ele, para a origem daquela pancada, que já sabiam que era um desencarnado, né? Como eles falavam, já era uma pessoa morta. Ela pergunta, quantos filhos eu tenho? Né? Aí o espírito fala, 6. Ela falou, se enganou, não são 6, são 5. Aí no meio da conversa ela lembrou que ela tinha perdido um filho, que tinha nascido, nem tinha nascido, alguma coisa assim, foi um aborto, alguma coisa. Aí, a partir daí, ela começou a ficar preocupada, porque o espírito sabia muito da vida dela, e ela desistiu de fazer pergunta. Aí, a senhora Fox teve que trazer outras pessoas, porque aquela desistiu da brincadeira, né? Porque era muito sério, ela sabia. Então, não que ela estava negando a obediência aí, mas estava indo contra aquilo e era tudo por pancada, né? Mas porque ele não estava falando naquele momento, não tinha se desenvolvido tanto a linguagem mediúnica, né? Acho que tinha uma certa gravidade, né? E ela ficou com receio, né? De ir aqui mais para frente. Sim, mas foi bem isso, ela estava realmente preocupada com a intimidade dela, né? Porque o espírito foi fundo, falou de uma coisa que ela nem sabia. Aí a gente fala assim, pô, mas como é que ele sabia disso, né? Muito certamente ele estava sendo assistido por outros espíritos, ainda que não presente. Estava intuindo ele a falar aquilo, né? Pensar naquilo e demonstrar aquilo, né? aquela informação. É a resposta plausível para isso, tá? Antes que alguém possa perguntar, porque é bastante lógico saber como é que ele sabia disso, né? Lembrando que ele estava a serviço da espiritualidade superior, né? Assim como todos os demais que estavam provocando ruídos. Aí no item 84, vamos admitir agora que, por uma comprovação minuciosa, quer dizer, agora nós sabemos, é isso mesmo, comprovamos, nós fizemos toda uma análise e é isso, está comprovado. Então vamos admitir isso. E se adquira a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais.
será racional que se tenha medo deles? É aí que eu falo daquela sala que a gente está sozinho, começa as pancadas. Tem que ter medo dele? Por quê? Né? Pode assustar um ruído que vem do nada, né? Se tiver todo mundo quieto em silêncio, alguém bate na mesa, alguém vai se assustar. Né? Isso é normal. Mas ter medo deles, o que pode fazer? Né? Não, certamente não. Pois em caso algum haverá perigo, não haverá perigo nelas. Só os que se iludem de que é o diabo que as produz podem ser abalados por elas de modo deplorável, como as crianças a quem se mete medo com o lobisomem, o bicho-papão, né? A loira do banheiro vestida de noiva, aquelas coisas, tudo que a gente escutou quando era criança. Né? Alguém lembra disso, da noiva? Né? Aqui já teve gente que falou que sim, tá? Então, então percebem, quando a gente entende o que está acontecendo, cai por terra todo o folclore, o misticismo, né? O temor. Então, não tem perigo nenhum. Então, acabou a ilusão. Agora, claro, nós podemos falar disso agora, que a gente tem conhecimento, que a gente tem essa abertura para receber essa novidade, essa informação de maneira natural. Mas vai falar isso quando a gente tinha, sei lá, 5, 10 anos, 5 não, né? Mas 10 anos de idade. Né? Então, eram outros tempos, outro momento de nossas vidas. Então, hoje, eu asseguro, porque eu tô com Kardec, né, que não tem nada de anormal, não tem nada que venha a trazer risco para a gente. Né? É preciso convir que essas manifestações, às vezes, tomam proporções e persistências desagradáveis, como que nós vamos ver lá, né? Causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres dela. A esse propósito, uma explicação se faz necessária. Antes de entrar na explicação, eu vou dar exemplo de uma funcionária que a gente teve aqui, e ela uma vez chegou para mim e falou, olha, eu não sei como é que foi que uma vez entramos nesse assunto tal, e ela se sentiu segura de falar para mim. Depois de uns dias, ou depois de um tempo, o que aconteceu? Ela falou, eu estou vendo gente em casa, né? Porque ela falava que escutava ruídos, ela ia lá, não tinha nada. Ela escutava a máquina de lavar funcionando, ela ia lá, não tinha máquina de lavar funcionando nenhuma. Ela achava que estava ficando meio maluca, né? Então, a secadora, a máquina de lavar funcionavam sozinhas, mas só no ouvido dela, porque ela chegava lá e estava parada. E ela falava, ela um dia chegou para mim e falou, eu estou vendo uma pessoa que vem na minha, ela fica parada me olhando, né? Falei, o que você faz? Nada, eu simplesmente, né, simplesmente ignoro ela, ou viro as costas, ou, enfim, olho para ela, sabe que eu vejo ela e não me comunico nada com ela. Tá. Então faz o seguinte, pergunta o que ela quer, mentalmente. O que você quer? O que você precisa? Aí depois você pode fazer uma prece por ela, dependendo. Claro, você não vai atender ela no que ela precisa. Não, eu preciso que você vá em tal lugar fazer isso. Não é bem assim. Né? Mas se ela está perdida, né? Chegou ali até você, faz, porque senão ela não vai sair dali. Ela vai ficar com você o tempo todo. Vai ficar olhando. Se você não se importar com a presença dela, não tem problema, fica lá. Então é isso que ele fala aqui. É preciso convir que essas manifestações, às vezes, tomam proporções e persistências desagradáveis, né? Causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres dela. E imaginem, ele falando naquele tempo, os ruídos, né? O movimentar de alguma coisa, de um objeto. Aquilo incomoda, como estava incomodando essa moça de escutar a máquina de lavar, tudo, né? O tempo todo. Bom, ela nunca me deu a resposta, né, se ela falou não, porque em seguida ela saiu da empresa, né? Então, mas com certeza ela falou isso e deve ter se livrado. Né? Senão ela ligaria para mim perguntando, olha, não funcionou, então vamos para outra alternativa. Né? Bom,
Aqui, o que Kardec fala, né? A explicação que se faz necessária. Dissemos atrás, isso é muito importante, porque Kardec estava fazendo, ele estava escrevendo, estava cuidando das obras básicas. E olha o que acontece, né? Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar nossa atenção para alguma coisa e nos convencer da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com essa ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos utilizamos dos nossos empregados para os trabalhos pesados, e isso com o fim que devemos indicar. Então, que vamos indicar. Então, lembra que nós estudamos isso. Nos capítulos anteriores ele fala disso. Os espíritos elevados não se ocupam disso, eles colocam espíritos inferiores para fazer isso, né? Inferiores em conhecimento, em evolução, né? E, enfim, vai se utilizando disso, né? Para chamar nossa atenção de alguma maneira. Alcançado esse fim, cessa a manifestação material, a manifestação física, por ela ser desnecessária. Então, acabou. Um ou dois exemplos farão melhor compreender a coisa. Então, olha o exemplo que ele dá com ele, acontece com ele. Há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a esta matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim durante 4 horas consecutivas. Durante 4 horas trabalhando ali, escutava ruído, escutava barulho. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Nunca tinha acontecido com Kardec isso. Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental, mas na ocasião foi só o que pude saber. Então, procurou de onde que vinha o ruído e tal, e não achou. Não, tá bom. Acabou, 4 horas depois, né? Durante as 4 horas teve ruído, depois parou, acabou. Por essa época, eu tinha frequentes ensejos de estar com um excelente médium escrevente. Então, ele estava sempre trabalhando com um determinado médium psicógrafo ou escrevente. No dia seguinte, quer dizer, aconteceu tudo naquela noite, e no dia seguinte, perguntei ao espírito que, por seu intermédio do médium, se comunicava. Qual a causa daquelas pancadas? Aí o espírito respondeu: era o teu espírito familiar que te desejava falar. Poxa, então não é um espírito inferior em evolução, um espírito atrasado, um espírito imperfeito. Era um espírito já que tinha um nível evolutivo, né? Ele pergunta, mas o que ele queria de mim? Aí o espírito fala, ele está aqui, pergunta para ele. Aí Kardec interroga o espírito, que deu, inclusive, um nome fictício, um nome alegórico. Ele não falou quem que ele era. Aí ele veio saber muito depois, por outros espíritos, que ele pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou um importante papel na Terra. Olha que interessante, o espírito não se identificou, depois sim ele ficou sabendo, e esse espírito se identificou por um nome lá, que ele inventou na hora, né? Aí o que ele fez? Ele apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontravam, deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que o quisesse interrogar. Olha que coisa! Então ele tinha o objetivo de fazer as pancadas, queriam chamar a atenção dele, porque o que ele estava escrevendo não estava correto. E aí, no dia seguinte, quando ele, através do médium, ele foi saber o que aconteceu, ele falou, olha, em tal linha, você não era aquilo, não, está errado, né? E, além disso, deu os conselhos, olha, leve por esse caminho, pense nisso, utilize aquilo de conhecimento. Então, era por quê? Porque ele estava trabalhando numa obra importante, que era a codificação espírita. Então,
tem um propósito. Cada vez que o espírito está fazendo pancada, está dando, tem que ter um propósito, ainda que seja de brincadeira, para assustar alguém. Ele tem um motivo para fazer isso. As coisas não saem assim à revelia, né? Vamos lembrar só mais uma coisa, que isso é muito importante. Qualquer manifestação física ou manifestação espiritual, física ou não, né? Física ou intelectual, nós temos que lembrar de 3 condições básicas. 3. Sem isso não acontece. Primeiro, tem que ter um espírito com a vontade de fazer isso. Segundo, tem que ter um médium para que ofereça condições para que o espírito se manifeste. Terceira e última, e muito importante, tem que ter permissão. Não é assim, a troco de nada, que senão viraria um caos nossa vida. Se todo espírito que quisesse fazer ruído, aparecer, se quisesse escrever através da gente, se quisesse, enfim, fazer tudo, qualquer manifestação espírita ou dos espíritos, espiritual, né? Qualquer que fosse, né? Tem que ter a permissão. Tá bom? Então, fiquem, ou melhor, fiquemos tranquilos, que a coisa não acontece à revelia, não. Tá? E se aconteceu, tem um motivo. Era só para chamar minha atenção. É só para eu correndo para o centro, que estava na hora de eu descobrir, ou entrar nesse mundo, sei lá. Porque eu estava escrevendo e ali precisava de uma determinada correção. Então, tudo tem um motivo por trás disso, tá? A partir de então, de fato, esse espírito nunca mais me abandonou. Dele recebi muitas provas de grande superioridade e a sua intervenção benévola e eficaz me foi manifesta, assim nos assuntos da vida material, como no tocante às questões metafísicas. Olha que coisa! Olha a assistência espiritual de Kardec, com Kardec. Ele precisava disso. O que nós teríamos que receber aqui, estudando agora, tinha que ser muito bem elaborado. Desde nossa primeira entrevista, as pancadas cessaram, com o efeito que desejava ele, colocar-se em constante comunicação comigo. Mas para isso precisava me avisar. E usou a pancada, no espírito superior. Dado e explicado o aviso, estabelecidas as relações regulares, as pancadas se tornaram inúteis. Não tinha por que mais a pancada, acabou. Daí, o cessarem. O tambor deixa de tocar para despertar os soldados, logo que estes se acham todos de pé. Então, ele faz uma comparação, uma analogia, lembrando que Kardec era um educador e ele sabia muito bem utilizar-se de exemplos. Jesus fazia isso, utilizava de exemplos, porque era um excelente, talvez o melhor educador que a gente conheceu, né, através dos evangelhos. Não sei se tem alguém aqui que participou da época que ele estava aqui, mas vamos pensar no evangelho, que é muito mais coerente, não vamos ficar todos assim, achando que de alguma forma contribuiu, né, sendo um dos discípulos ou não, né, mas... Então, educador como ele era, ele dava sempre, Kardec no caso aqui, dando sempre fazendo uma comparação para que a gente pudesse melhor entender. Fato quase semelhante sucedeu a um dos nossos amigos. Havia algum tempo, no seu quarto, se ouviu ruídos diversos que já iam se tornando fatigantes, incômodos, estava prejudicando. Né? E não era ruído natural, era ruído provocado, fonte de uma inteligência. Apresentando-lhe ocasião de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, soube o que queriam dele. Fez o que foi recomendado e daí em diante nunca mais ou nada mais ouviu. Então o espírito queria falar alguma coisa, queria se manifestar para o filho. O pai queria se manifestar para o filho. A partir disso, atingiu o objetivo, não teve mais. Deve-se notar que as manifestações desse gênero são mais raras para as pessoas que dispõem de meio regular e fácil comunicação com os espíritos, e isso se concebe.
O que ele quer dizer com isso? Isso é meio raro. Por quê? Porque nem todo mundo tem médium à disposição, ou que possa procurar um médium para poder ter a resposta, ou de maneira espontânea, venha o espírito e fale, olha, era eu que estava dando as pancadas, porque eu queria que você tivesse essa conversa comigo aqui agora. Então, esse é o nosso tema de hoje. O tema que vem, nós vamos continuar isso, né? Para que depois a gente entre naquela manifestação que foi falado a respeito do espírito perturbador da rua, Noie. Tá bom? E aí, vamos comentar alguma coisa? Tem uns minutos, uns bons minutos aí. Alguém ficou com medo que tivesse ruído aí? Ou em algum lugar? Aconteceu uma vez uma coisa estranha, né? Como você falou, a gente não pode imaginar que tudo seja proveniente de espírito. Mas uma vez eu estava dormindo na sala da casa da minha mãe e só tinha na casa eu, a cachorra e a menina que trabalhava lá. E aí eu acordei com um tapa na cabeça. Mas um tapa forte. Eu senti o tapa, tanto é que eu acordei. E aí eu acordei, não tinha ninguém em volta, quer dizer, não daria tempo das vezes sair correndo, me dar o tapa e sair correndo para a cozinha, sabe? Eu levantei, fui na cozinha, ela estava lá lavando louça, eu falei, Zezé, você me deu um tapa na cabeça? Aí ela falou, eu não, tá maluca? Eu estava aqui lavando a louça. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, então assim, foi estranho, não foi sonho, porque eu acordei com tapa, sabe? Eu falei, pô, será que um irmãozinho se fez de engraçado e acordou? Sabe? Fiquei com isso na cabeça, mas o que acontece, acontece, né? Pode até ser, sabe? Algum tipo de coisa assim. Hoje ainda, mediante uma coisa que aconteceu há pouco tempo, numa reunião mediúnica, a gente teve contato com uma pessoa que teve o esposo desencarnado por Covid, né? E um dia depois, ou no mesmo dia, foi imediatamente depois, um dia depois, minha esposa estava relembrando, ela estava dormindo e ela não acordou com tapa, ela acordou com um beijo. Ela falou, foi Ai, isso. que bom. Então, aí ela falou, né? Porque como a gente deu um retorno, porque a gente teve aí uma experiência interessante que envolvia ele, né? Ele está muito bem e tudo, né? Então, a gente queria dar essa informação para ela, né? Para ela se Uhum. tranquilizar, porque o desespero, sabe, é alguma coisa que a gente procura atenuar. A dor, não. A dor não tem jeito. A dor é de cada um. Mas Uhum. ela lembrou, né? E ela falou isso aí. No meio, depois que a gente estava conversando, ela falou, né? E, inclusive, ela falou que o filho tinha percepção do pai, né? Falava do pai, da presença e tal. Então, fazendo um paralelo com o que você falou, não Uhum. dá que você tenha recebido isso, mas não é exatamente físico, né? Aí você teve o sentimento, né? Tudo, e que Uhum. refletiu no físico. Não vejo por que não possa ter acontecido isso. Ainda bem que foi só uma vez, né? E Ainda bem. eu pensei, Desagradável você acordar com um tapa na cabeça. e a resposta da moça que trabalhava com você, eu sou muito maldoso, né? Muita gente conhece minha maldade aí, mas quando você perguntou para ela, e fiquei imaginando uma resposta, e falou, olha, por mais que eu quisesse, não foi. É, Mas poderia ser, né? Mas é, tadinha, não, ela é muito boazinha. uma vez teve uma coisa que aconteceu, foi muito interessante, mas eu acho, tenho certeza, depois analisando, que foi choque térmico, né? Eu estava junto com os amigos, a gente era jovem ainda, tava tomando umas cervejas aí no bar, né, em Campinas, né, que a gente morava lá, estava em torno da mesa, eu nem conhecia minha mulher ainda. Aí a gente tinha uma taça vazia
bem no meio da mesa. Do nada, essa taça partiu em duas, um pedaço para cada lado, né? Aí todo um olhou para o outro, ficou aquele negócio assim. Tá. Eu não creio que tenha sido nada espiritual, com certeza, né? Mas naquele momento não conhecia nada, não sabia de nada, né? Aí veio o garçom, né? Aí chamamos o garçom, falou: olha o que aconteceu aí, quebrou sozinha, né? Ele falou: eu sei, né? Brincou com a gente, quer dizer, brincou ali, falou: vocês pensam que eu sou bobo, né? E virou as costas e foi embora, né? Mas foi uma coisa que aconteceu. Hoje eu tenho certeza, eu avaliando o que aconteceu, é isso. Então a gente tem que estar sempre buscando o que é que está por trás disso, sabe? Se não é um fenômeno natural. Choque térmico no vidro é comum. Quem de nós, quando era criança, hoje não acontece mais porque a tecnologia do vidro melhorou muito. A gente punha café quente no fundo, no copo, saiu fundo, né? Porque o copo frio, café quente, pronto, já é choque térmico. Então não tem nada de anormal, nada de sobrenatural. Então, mas o que aconteceu com você pode muito bem ser realmente uma manifestação espiritual, né? Mas, como foi bom que a gente falou nisso, né? Ainda bem que não aconteceu mais, né? Olha, vocês contando os causos, eu tenho assim, a gente podia ficar aqui até amanhã, de tantos que eu tenho para contar. Bom, eu sou do interior do Brasil, né? Morei boa parte da minha infância, uma cidadezinha muito pequenininha do interior do estado de São Paulo. E assim, eu não sei se é de coisa de interior, mas são as melhores histórias. Bom, porque também tem algumas mentirosas, né? Mas enfim. Mas isso aconteceu comigo, assim. Na hora, eu não gostei muito não, mas depois, hoje eu lembro, eu acho engraçado pela reação da minha mãe. Era junho, julho, né? E no Brasil é inverno. E era um frio. E, bom, no Brasil, né? Na maioria dos lugares, ou pelo menos na minha época, não tinha aquecedor nas casas, essas coisas. Então, eu lembro que minha mãe estava deitada no sofá e eu no outro. A gente estava, né? Toda embolada em edredom e coberta, que a gente nem se mexia, só com o nariz para fora. Inverno, né? Se fecha a casa toda, não deixa a janela, a porta aberta, nem nada, mesmo porque estava perto da hora de dormir e nós estávamos assistindo televisão. E nós estávamos na sala. E aí, de repente, a gente ouve um barulho como se abrissem a porta, não, a gaveta dos talheres, jogassem todos no chão. Mas era, assim, muito estrondoso o barulho. E era o barulho dos talheres. E, assim, só para abrir um parênteses, né? Eu fui criada numa família espírita, então minha mãe entendia muito desses assuntos. Mas tinha um medo, um medo que se pelava. Entendia assim, acredito, mas também não mexo, entendeu? Aí, ela deu uma olhada para minha cara e falou: ué, você deixou a janela aberta? Eu falei: não. Ah, deve estar a janela aberta, deve ter entrado um gato. Eu falei: ah, mãe, então dá uma olhada. Ela olhou para minha cara e falou: não, minha filha, tá muito frio, vai você dar uma olhadinha. Eu falei: ah, então entendi, para você tá frio, para mim não tá não. Enfim, eis que eu chego na cozinha e não tem nada, né? A janela tá aberta, a porta fechada, não tem. Mas foi muito nítido o barulho. E aí eu chego na sala, né, e já sabendo que ela tinha pavor dessas coisas, eu falei: mãe, eu acho que tá na hora de desligar a televisão e dormir. Ela: por quê? Porque não tem nada lá na cozinha. Eu sei que ela, do jeito que ela estava, ela levantou: vamos dormir, vamos embora, que está na hora de dormir. Eu dou risada hoje em dia porque são realmente questões que podem acontecer, né? Mas eu lembro que quando eu passei pela primeira vez que eu li essa parte do Livro dos Médiuns, onde analisar as questões dos ruídos, eu lembro que eu estava num grupo de estudo que uma moça nem voltou mais, porque ela ficou tão atormentada pensando que cada ruído que ela fosse ouvir na casa dela ia ter que analisar se aquilo era um ruído natural ou não, natural assim, de contração de madeira, essas coisas, que ela não conseguia mais parar de pensar, sabe? Ela ficou tão, lógico, né, pela questão do medo, que realmente muitas vezes não é uma questão confortável, mas é muito interessante como
agora, né, quando a gente aprende que tudo tem uma razão de ser, né? Nem que for para tirar a sua paz dentro da sua casa, mas tudo tem uma razão de ser e tudo é permitido, né? Então, analisando com os olhos da lógica e de entender que tudo provém de uma ação natural, não vou dizer, digo por mim, né? Não vou dizer que eu me sentiria muito confortável, não, mas acho que também não me ficaria desesperada. É exatamente isso que Kardec propõe para a gente. Não vamos ficar achando que é tudo sobrenatural. Vamos analisar primeiro. E se for, não vai ter problema, não vai ter ameaça, né? Então, esse capítulo é muito claro nesse sentido. E ele dá exemplos claros. E a gente tem muitos exemplos. Eu dei alguns, a Fernanda deu outro, você deu outro, Sueli. E, como você falou, tem muitos exemplos, né? Da cozinha botar uma bolinha de gude. Como é que é? Uma bolinha de gude. Ah, sim. A Vênia está lembrando de gente que contava para a gente que escutava bolinha de gude, essas bolinhas de vidro, né, de jogar. Escutava rolar de um lado para outro na sala. Pode falar, Ana Paula. Então, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando também assim de exemplos que são muito sutis, né? Que os espíritos agem de maneira muito simples para alertar a gente de alguma coisa. Ou é um movimento sutil, ou alguém que fala alguma coisa, ou alguém que leva um pequeno susto e você para. Eu já vi muito isso acontecer, pessoas também relatando, por exemplo, na hora de atravessar a rua, né? Porque a gente está muito distraído, a gente tem o hábito de atravessar a rua junto com as pessoas, né? Ela faz o movimento, você vai junto, né? E às vezes alguma coisa impediu que ela viesse. Caiu um celular, caiu uma bolsa, caiu um livro que estava carregando, coisas que são sutis, que a gente não é o ruído tão forte quanto esse que estava descrito aqui no livro dos médiuns. E eu acho que hoje, se a gente prestar mais atenção no nosso dia a dia, né, é que a gente não está 100% ciente, né, de tudo que ocorre com a gente. Mas se a gente prestar um pouco mais de atenção, os espíritos estão toda hora interagindo conosco, a todo momento. Só que é de uma maneira mais sutil, e geralmente os eles agem dessa forma, né? Eles não vão... E também tem uma coisa do que a Fernanda estava falando, quando a gente está no sono também, a gente também está interagindo com outros espíritos enquanto a gente está dormindo. E às vezes a impressão que a gente tem no nosso corpo não é do nosso corpo, não está acontecendo no nosso corpo, está acontecendo no nosso espírito, porque o nosso espírito está ali interagindo. E como a gente está ainda encarnado, tem a percepção no corpo, né? Então, também essa questão, não dá para efetivamente falar, olha, alguém veio e bateu na sua testa, né? Literalmente. É isso que eu estava pensando. Um exemplo que aconteceu hoje nesse aí, que esse é mais subjetivo do que esse de defeitos físicos, né? A Verinha está, quer dizer, totalmente, né, subjetivo. Ela estava totalmente bem. Quando foi 5:30 da tarde, bateu um misto de cansaço com desânimo, com sono, né? E hoje nós temos uma reunião que precisa dela atenta. Então, eu não descarto a possibilidade de ter um acompanhamento espiritual que já começou ali a interagir, né? Então, é isso. Nós temos realmente o que é bom, tá? Vamos pensar nisso, porque a gente só pensa assim, a gente quer ser seletivo. Não, eu só quero que aconteça coisa boa comigo. Então, eu só quero espíritos bons me dando orientações. Tal. Mas tem aqueles também que é do contra, né? Que também não querem o nosso bem. Então, nesse equilíbrio, isso é muito bom que aconteça, claro, desde que não seja aquela, assim, ferir o nosso conforto, porque isso também tem limite, né? Mas... porque a gente vai estar exercitando essa percepção, está exercitando aquilo que tem que fazer de melhor. Então, e também está auxiliando quem está do outro lado, né? Porque tem tudo um propósito, né? Ainda que seja ruim o propósito, mas tem. Eu estava pensando nessa questão da Fernanda,
E eu fiquei imaginando assim, veio na minha cabeça agora. E se não fosse o espírito protetor dela querendo que ela acordasse, né? E de repente, a impressão que ela teve foi essa batida aqui. Sim, eu também pensei nisso, sabe? Na hora que aconteceu. Mas a sensação foi real, é isso que é o estranho, que me causou estranheza, porque eu senti a pancada na cabeça, entendeu? É como se você pegasse sua mão agora e batesse no topo da sua cabeça, você vai sentir, foi isso que eu senti na hora, Fiz- entendeu? Eu ainda pensei nisso, eu falei, pô, alguém tá querendo me acordar, eu tenho que acordar nesse momento. Sei lá, não tinha nenhum compromisso na hora, sabe? Tem muitos anos isso, Mas, eu nem trabalhava ainda. mas isso já aconteceu comigo. Tá dormindo, e de repente eu acordar. Parecia que tinha me Num jogado susto, num né? susto de alguma É, coisa. isso já aconteceu. Uhum, comigo E eu já, também. e eu já tive assim, umas sensações muito reais enquanto dormia, né? Então, é difícil, pelo menos para mim, né? É difícil entender o que se está acontecendo no meu, ou se está acontecendo com o meu espírito e o meu corpo está sentindo o que está acontecendo com o meu espírito, sabe? É, não sei, também não posso afirmar porque realmente poderia estar dormindo e ter acontecido em sonho, mas eu sei que fisicamente eu senti. Isso é que foi para mim mais estranho. Não foi uma coisa que eu senti. Às vezes a gente dorme e sente no sonho. Já aconteceu de eu sentir em sonho e acordar num susto, né? Algumas coisas que eu já passei que eu sabia que eu estava sonhando. Na ocasião, não. Quando acontece, você acha que é real, mas depois acorda e você vê que estava sonhando. Mas o mais estranho foi isso, que eu senti a questão física, né? Então, mas não sei. É, eu já, Também eu, não, já, eu já eu não senti as procurei me duas. aprofundar muito, não, como diz o Luiz, ainda Eu, bem que não aconteceu de novo. eu já senti as duas coisas, mas eu também não tenho muito, não. Eu falo, tudo bem, aconteceu, vamos É, para frente. deixa pra lá, é isso aí, bola pra frente. Realmente tem coisa que não precisa dar. Tem gente que dá tanta importância, né, para algumas coisas que Uhum. agora o objetivo nosso hoje era realmente conhecer isso, né? Essas manifestações espontâneas e a gente perceber que tem que ter um motivo, tem que ter tem por trás disso tem alguém com uma intenção. Então, isso é líquido e certo. Se é boa, se é ruim, aí a gente vai avaliar. Mas que não é nada que seja assim, que ponha a gente em risco. Né? Então, essa eu acho que é a beleza desse capítulo, né, que a gente tá estudando. Né? E como dá para perceber que é nosso dia a dia, né? Nós estamos estudando algo que é de 160 anos atrás. E como ela tem verdade nisso. Então, Kardec faz jus à coerência e assim, o quanto ele foi aplicado para fazer isso, com toda a ajuda, né? Claro que ele teve dos amigos espirituais, como pode dizer, mais para frente a gente vai até saber quem que é esse espírito aí, né? Que ele, vou dar até para dizer agora, né? Que é o espírito de verdade, né? Que assistiu ele todo esse tempo aí, trazendo esse manancial de conhecimento que até hoje, não sei se dá a gente falar até hoje, mas assim, a partir de hoje, tal era a importância e a veracidade dele que nós passamos a estudar, né? Então, agora eu pergunto, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? É um simples obrigado, uma vibração para quem quer que seja, para as vítimas do Covid, para as famílias, para as nossas famílias. É um agradecimento. Quem quiser, fique à vontade. Cuidado com a velhinha, ela é fã sua de prece, ela vai pedir. Posso fazer? Tá bom. Então, vamos nos acalmar nesse instante, agradecendo
a espiritualidade amiga aqui presente em nossos lares, nos trouxeram, nos inspiraram hoje nesse estudo. Lembrando da figura amável e caridosa do nosso Mestre Jesus. Aproveitando também a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos vibrar por todos aqueles que nesse momento passam por desafios grandes, não só em relação à doença, à pandemia, mas também as dificuldades econômicas, muitos que passam fome, que passam o medo da perda do emprego, da perda do sustento. Que nesse instante eles possam ser animados, lembrando de que tudo isso é uma questão de um momento, que isso vai passar, para que eles não percam a fé em Deus, acreditando que o bem prevalece e que todos nós estamos aqui nesse planeta para aprendermos algo diante de nossas dificuldades, diante dos nossos erros, e que eles possam encontrar a mão que os estenda a ajuda que eles tanto necessitam. E se porventura um deles se aproximar de nós, que possamos reconhecer a oportunidade da ajuda, de ajudá-los. E mais uma vez, agradecidos de estarmos aqui, pedimos a permissão para o encerramento dessa reunião e que possamos estar juntos, reunidos na próxima semana. Que assim seja. Muito bem. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite.